Irmãos, sejam todos convidados para continuarmos estudando a palavra do Senhor no Evangelho segundo o evangelista Marcos. E desta feita nós vamos continuar a nossa reflexão, que no domingo passado tratou do silêncio do Senhor diante do tribunal. Jesus ficou quieto, não se defendeu, Jesus não atacou, não transferiu a culpa para ninguém. Jesus simplesmente ficou quieto. Terminado o julgamento, terminados todos os processos de julgamento que Jesus havia sido submetido, foram vários, foram muitos, foram situações muito complexas. A sentença tinha sido pronunciada, Pilatos lavou as suas mãos. E a Bíblia nos diz, então, o Evangelho de Marcos nos diz que Jesus passou a vivenciar o período mais difícil até então. Ele já tinha sofrido demais no Getsemane, orando, chorando como que gotas de sangue, mas agora ele estava sozinho. Não havia um discípulo junto dele. Ele estava na mão de gente absolutamente estranha. Ele já tinha apanhado muito, ele já tinha sido desfigurado e agora ele está entregue nas mãos dos soldados. Capítulo de número 15, a partir do verso 16. Hoje nós vamos ficar aqui a noite inteira, porque nós vamos entrar pela via dolorosa. Eu queria lembrar que via dolorosa é um termo que tem sido utilizado bastante, não é? Inclusive é uma música que foi composta por Billy Louis Sprague e Niles Borup. No Brasil ela foi cantada inicialmente por Fernanda Brum, e ela se chama Via Dolorosa. E Via Dolorosa é um caminho que os peregrinos em Jerusalém fazem. Eles passam por lugares onde supostamente Jesus Cristo teria parado, falado com pessoas, caído, a cruz foi colocada nos ombros de outra pessoa e assim por diante. Mas eu quero considerar via dolorosa como a escolha do caminho. Eu quero pensar na via dolorosa como a escolha do caminho que Jesus fez. Essa canção, traduzida para o português, diz mais ou menos assim: pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham para morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei, Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém, pela via dolorosa, que é a estrada do horror. Qual ovelha veio Cristo, Rei, Senhor? Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
Os primeiros versículos desta narrativa da Via Dolorosa estão aqui, dos versos 16 até o verso 20. E eu queria comentar que este trecho aqui vai significar para nós o encontro de Jesus Cristo com soldados gentios. O texto diz: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Não restava mais nada, não restava a apelação, não restava nada. Simplesmente restava o tempo em que Jesus Cristo seria crucificado. Mas os soldados fizeram o que normalmente eles faziam. Os soldados pegavam pessoas que se insurgiam contra Roma e então tinham o tempo de escárnio, tinham o tempo de bater, tinham o tempo de maltratar antes da cruz. Era o privilégio deles, era o prazer deles de pegar um inimigo e de reduzir o inimigo moralmente, espiritualmente, verbalmente, fisicamente, de qualquer mente que você imaginar, está lá. Jesus Cristo tinha sofrido a aflição religiosa dos principais sacerdotes, das principais autoridades religiosas de Jerusalém. Mas os soldados não entendiam nada de religião dos judeus, não queriam saber, não tinham interesse. Eles simplesmente olhavam para Jesus e, mesmo que Jesus não demonstrasse nenhuma reação, eles entendiam que Jesus Cristo tinha tentado ser um inimigo político de Roma. Então, eles bateram em Jesus, eles ridicularam Jesus, eles tiraram as roupas de Jesus, colocaram aquele manto, colocaram a coroa, deram para ele as condições falsas de um reinado, se prostrando e adorando diante dele. Quando a gente assiste isso com os olhos da imaginação, a gente sabe que humilhação foi esta que Jesus sofreu dos gentios. O Filho de Deus na mão desses militares. Meus irmãos, a zombaria do cristianismo não acontece apenas por outras religiões. A zombaria do cristianismo acontece por quem não entende, não procura, não busca religião. E um crente, assim como Jesus, está sujeito a sofrer por sua fé. Lemos hoje o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, e nós sabemos que um crente sincero, como vai dizer o apóstolo Paulo também, vai sofrer pressão contrária, vai sofrer perseguição, vai sofrer coisas terríveis pelo fato de ser crente. Em países que não aceitam o cristianismo como uma fé, nós temos relatos tristes, não é, Marcos Freitas? Nós temos relatos tristes de pessoas que são absolutamente feridas por conta da sua convicção. Um comentarista disse que se alguma vez alguém zombar do nosso cristianismo, isso nos ajudará a lembrar que o mesmo fizeram com Jesus, em uma forma pior que algo que pudesse nos acontecer. Se nós sofrermos por conta do Evangelho, nós podemos saber que Jesus sofreu 1000 vezes mais.
Foi muito violenta a agressão contra o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, aproveitando o próprio apóstolo Pedro, nos diz assim no capítulo 3 da primeira carta: mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Por isso também Cristo padeceu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus Cristo escolheu a via de enfrentar a zombaria dos soldados para nos conduzir a Deus. Jesus Cristo deve ter olhado para eles e aquela oração que ele fez na cruz devia estar na sua memória. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas para as pessoas era um divertimento ver Jesus Cristo se esvair em sangue. Quando eu li essas coisas, meus irmãos, para pregar para vocês, eu não conseguia ler com muita facilidade. Doía muito. Doía muito. Porque quando a gente leva um fora, uma pessoa nos despreza, o espírito da gente se revolta de tal maneira, a gente fica tão intranquilo, a gente fica tão magoado. Imagine o Senhor ouvindo não apenas de 1 ou 2 ou 3 soldados, mas de toda a guarda do palácio, junta. Eles fizeram uma concentração de soldados para zombar do Senhor e para escarnecer dele. Jesus Cristo escolheu essa via para andar. Ele abriu o seu coração para gentios. Mas o texto continua e diz assim, vocês podem ler comigo o verso 21 e 22? Vamos lá? E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. É só até aí. A gente não sabe se Simão tinha vindo de Cirene, no norte da África, e se ele estava ali por conta da Páscoa, como um bom judeu da dispersão, ou se ele tinha ido trabalhar e estava voltando. A gente não sabe. O que a gente sabe? Você aí, vem cá, pega essa cruz e carrega. Não era uma coisa que o cidadão podia dizer, eu posso pensar? Eu posso subornar você e sair livre dessa? Não tinha essa história. Toda pessoa a quem um soldado recrutava tinha que atender. E esse homem deixa a sua própria carga, a gente não sabe o que ele carregava nas mãos, ele deixa a sua própria carga para ir do lado de um homem completamente acabado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos na fronte, que talvez ele nunca tinha visto antes, uma pessoa totalmente destruída, e ele então tem que assumir o peso dessa pessoa e caminhar pelas ruas de Jerusalém segundo o caminho que os soldados quisessem. Porque a política deles era a seguinte, eles iam de 4 pessoas iam com cada condenado. Nós estamos falando de 3 pessoas que iam ser crucificadas naquele dia. E Jesus Cristo tinha
4 soldados com ele. E nós olhamos para esta cena e nós podemos aprender com o fato de que os soldados faziam questão de fazer o maior trajeto possível dentro de Jerusalém, a fim de que toda a população visse que uma pessoa foi contra Roma. Então Jesus Cristo não foi direto. Jesus Cristo foi serpenteando as vielas, as ruazinhas de Jerusalém. E doravante, a partir de um certo momento, este Simão é obrigado a caminhar no percurso que os soldados estabeleceram. E Jesus Cristo provavelmente vai ao seu lado ou atrás dele, completamente machucado, mancando, sei lá o quê. Jesus Cristo vai morrendo por dentro. E esse homem vai assumindo essa cruz que não era dele. Quando a gente lê alguns comentaristas, eles chamam a nossa atenção para o fato de que Marcos fez questão de dizer que Simão Cireneu era pai de Alexandre e de Rufo. Quando Marcos escreveu para romanos, para gentios, escreveu para a igreja de Roma. E ao escrever para a igreja de Roma, certamente estas pessoas eram referenciais para eles. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, sabe quem ele saudou? Ele saudou Rufo, o filho de Simão Cireneu. E disse que Rufo era um eleito do Senhor. E disse mais, disse que a mãe, a esposa de Simão Cireneu, era para o apóstolo Paulo como uma mãe para ele também. Como é que você enxerga essa família então? É uma família que conhece o Evangelho. E de onde será que veio isso? Nós não sabemos afirmar, mas há quem diga que uma das pessoas que teria enviado o apóstolo Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária foi um tal de Simão Níger, Simão Negro, que só havia no norte da África, de Cirene. Alguns comentaristas dizem assim, ele é descrito como pai de Alexandre e de Rufo. Essa descrição deve ter tido o propósito de identificá-lo. É muito provável que as pessoas de Roma conhecessem a história. É possível que ali eles tivessem tido testemunho até verbal. Eu carreguei a cruz de Jesus. Eu carreguei a cruz de Jesus. Mas tudo isso é suposição, queridos irmãos. Nós não podemos firmar nenhuma base doutrinária para isso. O que nós sabemos é que, se eu e você estivéssemos lá, aquele encontro seria fatal. Como fatal? Fatal para a nossa salvação. Se vocês se lembram, o filme Paixão de Cristo foi extremamente criticado por sua violência, não é? Mas o que o diretor enxergou é mais ou menos o que retratam os evangelhos. A violência contra Jesus Cristo foi muito forte. E eu me lembro do testemunho daquele ator, Jim, como é que ele chama? Jim Caviezel, é isso? É assim que se pronuncia? O reverendo Estevão, que é perito em filmes, ele pode nos ajudar, é assim que se pronuncia o nome do ator?
Então, esse homem foi transformado. Ao interpretar Jesus, ele foi transformado. E aí eu fui procurar aqui se mais alguém tinha sido impactado com o Evangelho por conta daquele filme. O ator que fez Barrabás aceitou a Cristo. Porque ele diz assim, na cena, eu olhei para o Jim, que era o ator que fazia Cristo, e o olhar do Jim não era um olhar de raiva, era um olhar de misericórdia. Eu percebi o amor de Deus por mim. E eu fico pensando, queridos irmãos, no fato de que este impacto tem acontecido desde que Jesus Cristo foi entregue à cruz. As pessoas têm sido transformadas por esse quadro impressionante do sofrimento do Senhor. Então eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, para mim, esta via que Jesus Cristo escolheu era uma via que, sem dúvida alguma, tinha como propósito transformar pessoas que passavam. A cruz de Cristo transforma as pessoas, transformou a vida de Simão. Mas eu quero caminhar um pouco mais, porque a via dolorosa continua. Jesus não está carregando a cruz, mas Jesus Cristo tem que enfrentar a cruz. E quando ele chega no lugar chamado Gólgota, está lá, a partir do verso 22, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra. Essa porção era preparada pelas mulheres de Jerusalém. E todos os que iam para a cruz eram narcotizados com isso, porque era um narcótico para evitar as dores muito fortes. Porque na cruz você não morre de problema de fígado, de problema de pulmão, de problema de coração, você não tem infarto, você não tem embolia pulmonar, você não tem essas coisas. Você tem uma pessoa que é esticada debaixo do sol para morrer sem água e sem alimento. Ela vai perdendo a respiração, ela vai sendo totalmente deformada, porque a lei da gravidade vai puxando ela para baixo e ela vai sendo comprimida na cruz. Mas não é só isso. Ela está nua na cruz e ela está exposta aos comentários das pessoas. Então, quando você pensa no Senhor Jesus Cristo, ele está lúcido, mas ele está extremamente fraco. Ele está quebrado, ele está totalmente humilhado, ele está totalmente desprezado. São poucas as pessoas. O texto vai nos dizer que a mãe ficou por perto, João ficou por perto em dado momento, mas o texto de Marcos vai dizer que as pessoas que tinham andado com ele durante todo o seu ministério ficaram de longe, ficaram olhando de longe. Ficaram olhando de longe. O texto então nos diz: então o crucificaram, verso 24, e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Tinha a roupa de baixo, tinha a roupa de cima, tinha o cinto e tinha o turbante. Geralmente era assim. Mas Jesus usava uma capa sem costura, uma capa de festa. Então os soldados, que eram 4, podiam pegar uma
parte das peças de roupa dele, na frente dele. Ali eles estavam pegando as roupas dele. E a Bíblia nos mostra então que para a capa não ser rasgada, eles tiraram sorte. E um deles ficou com 2 coisas. O texto continua dizendo, meus irmãos, eram 9h da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia o Rei dos Judeus. Essa inscrição era levada pelo condenado. As pessoas liam a plaquinha do porquê ele estava sendo condenado. E ele era... Qualquer criminoso que morresse na cruz tinha que levar uma plaquinha. Mas, no caso de Jesus, Pilatos fez questão de escrever o Rei dos Judeus. Então diz o texto que com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a Escritura que diz, com malfeitores foi contado. Eu fico pensando, meus irmãos, o que Marcos queria mostrar aqui. Eu não sei se vocês já viram aqui o que está acontecendo no nosso país a respeito daquele banqueiro que foi preso recentemente. Ele foi preso e acusado de subornar muita gente. Então, qual é a tendência das pessoas quando elas são identificadas, que elas receberam dinheiro dele, ou que elas viajaram nos jatos deles? Eles fazem o quê? Eles se explicam. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia. Não, eu não sabia. Você pode imaginar o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus eterno, pendurado, e de um lado um criminoso, e de outro lado outro criminoso? O que é de se pensar desse homem? Quem não sabe e passa, pensa o quê? Pensa que ele é um criminoso da pior espécie. Quer dizer, todo este processo dos romanos em fazer esse teatro é no sentido de criar uma narrativa, no sentido de fazer com que Jesus Cristo seja a pior pessoa do mundo. Nenhum de nós experimentou isso. E por que Jesus Cristo experimentou isso? Por amor dos pecadores. Então, quando olhamos para isto, pensamos na palavra de Deus, e nós verificamos lá no Salmo 22, olha só, eu me senti muito dolorido, eu não consigo transmitir a dor que eu senti quando eu li, quando eu fiquei pesquisando este assunto. E eu nem sei como transmitir esse assunto para vocês. Feche os seus olhos e ouça isto aqui. É do Salmo 22. Davi falando: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos,
Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Você está se pondo na pele do Senhor? Que dor! Isaías, quando escreveu a respeito desse assunto, ele falou da parte de Deus: eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu estava lá, representado. Você estava lá. Eu queria que você enxergasse o sofrimento do Senhor no nosso lugar. É demais, né? É demais. Mas tem mais. O texto caminha, e a partir do verso 29 diz assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário, em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E também os que com ele foram crucificados o insultavam. Xingamentos, risos, zombaria, humilhação sem cessar, e Jesus Cristo semivivo, semimorto, totalmente lúcido, mas ao mesmo tempo caminhando rapidamente para morrer. Tudo isso acontecia durante o tempo de claridade, das 9 até o meio-dia, porque chegou um tempo que o céu escureceu, ficou tudo escuro, ninguém podia entender o que estava acontecendo. Ele ficou assim até o meio-dia, mas diz o texto no versículo 33, chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até 3 horas da tarde. Alguém disse assim: Jesus percorreu todo o caminho e morreu na cruz. Isto significa que o amor de Deus, literalmente, não tem limites. Que em todo o universo não há nada pelo qual o amor de Deus não esteja disposto a sofrer pelos homens. Não há nada, nem mesmo a morte em uma cruz, que o amor de Deus se recuse a suportar pelos homens. Quando olhamos para a cruz, Jesus nos diz: assim vos ama Deus com um amor ilimitado, um amor que suportará por vós qualquer sofrimento que a terra tenha de oferecer. Se tivesse descido da cruz, Jesus não nos permitiria crer nesse amor, porque se negou a descer, então o amor dele foi mantido. Se Jesus tivesse ouvido as pessoas, eu posso descer, eu posso convocar 12 legiões de anjos, eu posso voltar, mas ele não queria voltar. Ele queria morrer. Não era para fugir das coisas, é porque morrendo ele satisfaria a justiça de Deus. Morrendo, ele acalmaria a ira de Deus contra o pecado. Morrendo, ele teria como salvar você e a mim. Glória a Deus, glória a Deus.
O apóstolo Paulo disse assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios somos nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Não vou descer, porque é só ficando nela que eu salvo você. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo, muito mais, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Meus irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse tempo de escuridão do meio-dia até as 3 da tarde era por causa do meu pecado e do seu pecado. E às 3 horas, o texto diz, caminhando aqui para o versículo de número 34, às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Nós não temos nesse relato apenas os zombadores, nós temos um Simão Cireneu que acaba provando um pouco daquela luta de Jesus. E agora nós temos um soldado romano, um gentil afirmando: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E, queridos irmãos, diz o texto que as mulheres estavam ali observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor, de José, ainda Salomé. E Marcos termina a narrativa dizendo que essas mulheres o acompanhavam e serviam. Mas tinham muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Alguém escreveu: Jesus tinha tomado sobre si esta nossa vida, tinha feito nossa obra e enfrentado nossas tentações e suportado nossas provas. Tinha sofrido tudo que essa vida podia lhe trazer. Tinha conhecido o fracasso dos amigos, o ódio dos adversários, a malícia dos inimigos. Tinha conhecido a dor mais dilaceradora que a vida pode oferecer. E até esse momento tinha passado por todas as experiências da vida, menos uma. Não tinha conhecido as consequências do pecado. Não sabia o que era pecar. E de repente, se algo o pecado faz, é nos separar de Deus. Põe entre nós e Deus uma barreira, como uma muralha impossível de escalar. Essa era a única experiência humana pela qual Jesus nunca tinha passado. Porque ele não tinha pecado. Pode ser que nesse momento ele se abatesse por conta dessa experiência. Não porque ele tivesse pecado, mas sim porque antes que pudesse identificar-se completamente com nossa humanidade, ele tinha que passar por isso.
E, meus queridos irmãos, nesse momento terrível, diz o texto, horrendo, Jesus se identificou real e verdadeiramente com o pecado do homem. Aqui nós temos um paradoxo. Jesus soube o que era ser pecador. Ele tomou o nosso pecado e assumiu o nosso pecado. Deus o acusou de pecador, sem ser, porque ele estava carregando o nosso. Que grande Salvador, meus irmãos, que grande Salvador. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O Antigo Testamento dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pois é, Jesus foi. Para que isto? O apóstolo explica, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que a gente é crente? Porque Jesus Cristo entrou pela via dolorosa. Mas a sua morte, aquele momento do gritar e do dizer está consumado, provocou revoluções. Marcos conta que o véu do Santo dos Santos se rasgou. Não é de baixo para cima. Quando a gente quer rasgar um tecido, como é que a gente faz? Não é? A gente deixa ele ali e começa daqui para lá, né? Nunca de lá para cá. E Deus fez o véu do templo rasgar-se de alto a baixo, abrindo aquele lugar que era só do sumo sacerdote. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Uma cortina que encerrava o lugar santíssimo, no qual ninguém podia entrar. Isso nos diz duas coisas. Primeiro, o caminho da volta para Deus fica aberto para o pecador. Você não tem que obedecer ritos, não tem que fazer obras, praticar obras, você tem que crer, você tem que confiar que Jesus Cristo sofreu o que sofreu por sua causa. Você tem que valorizar o sacrifício de Jesus Cristo como sendo aquele sacrifício agradável para Deus. Você tem que pensar no fato de que Jesus Cristo levou sobre si toda a sua iniquidade e agora abriu um caminho que você deve trilhar com ousadia. A segunda coisa é que nesse lugar santíssimo morava a própria essência de Deus. Mas agora, com a morte de Jesus, o véu que ocultava a Deus se rompeu e os homens podem ver Deus face a face. Ele não está mais oculto. Ele nos recebe no seu seio de glória. Hoje, quando a gente estava orando e confessando pecados, eu me lembrei da passagem do Apocalipse em que Deus está sentado num trono, os 24 anciãos, milhões e milhões de anjos, e aparece esse verme aqui pedindo perdão de pecados. E sabe qual é a atitude do Senhor? Vem. Eu te quero, eu te amei, eu dei meu filho por você. Eu quebrei o meu filho por sua causa. Oh Deus glorioso. E eu quero terminar pensando aqui com vocês no hino do nosso inário. A poetisa que escreveu, uma tal de Elizabeth, disse assim: eu morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti, e posso te salvar. Vivi assim por ti,
sofrendo a intensa dor. E tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Sofri na cruz por ti a fim de te salvar. A vida consegui. E agora te vou dar. Eu trouxe a salvação. Dos altos céus eu trouxe favor. É livre o meu perdão. É grande o meu amor. E o estribilho? O estribilho é de matar. Porque o estribilho diz assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Não é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta real. O preço pago pelo Filho do Deus eterno foi tão grande que eu não posso desprezar a vida que Ele me deu. Não posso negligenciar a vida que Ele me deu. Não posso relaxar na vida que Ele me deu. Eu preciso estar constantemente atento por amor dele.